somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é benefícios da oração. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Ao se rezar, se observa a harmonização do ambiente e a solução de problemas. Caso se ore corretamente, com reverência ao Senhor Deus Altíssimo e com confiança e fé, o que se observa na prática é uma imediata situação de melhora no ambiente em que se está, se verificando de verdade, por exemplo, o apaziguamento e o fim de discussões e brigas no ambiente. Basta pedir a Deus que, se Ele assim o permitir, que Ele afaste todo o mal do ambiente e apazigue a todos. Caso Deus o permita, se verificará que os que estavam com os ânimos acirrados se aquietam e se pacificam, e obtém-se, após pouco tempo, dificilmente demorando mais de 15 minutos, obtém-se então o silêncio e o estabelecimento da paz no ambiente. Quando isto ocorre, a obtenção da paz no lar, não se deve continuar pensando na briga que houve com os ofensores, nem julgá-los mentalmente, nem condená-los mentalmente, pois caso se continuem com estes pensamentos relativos à briga, a briga poderá recomeçar novamente, e então será necessário aquietar a mente, cessar todo julgamento mental aos ofensores e voltar a orar novamente, com o que, se Deus o permitir, se restabelecerá outra vez a paz no ambiente. A oração também é eficaz para a melhora dos sintomas de doenças e até mesmo para a sua cura. Após se ir ao médico,
e tomar os medicamentos por ele prescritos. Deve-se lembrar de fazer uma oração a Deus, pedindo a sua cura. Na oração, deve-se pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos e, arrependendo-se de coração, tomar a firme decisão de não voltar mais a pecar. Porque, em verdade, nenhuma doença há que não tenha origem espiritual, de modo que a aproximação de Deus, através da oração, é essencial para se obter a melhoria dos sintomas e a cura de doenças. Uma vez curado, não se deve voltar a pecar, para que não sobrevenha coisa pior. Deve-se também se lembrar de incorporar em sua vida o bom hábito da prática da caridade, pois, em nos tornando compassivos, humanos, bons e amorosos, bem como nos tornando trabalhadores ativos na ajuda e socorro aos nossos semelhantes, então nos tornaremos portadores de saúde e doadores de saúde, portadores de paz e amor e doadores de paz e amor, e, praticando a caridade, descobriremos o sentido da vida sem que ninguém precise nos ensinar através de nenhuma palavra. Somente te alerto que não pratiques a caridade sozinho, porque há sérios perigos no trabalho caritativo solitário. Junte-se a grupos que já têm um método de trabalho consolidado, eficiente e que oferece razoável grau de segurança para os membros que, juntos, praticam a caridade. A oração também é surpreendentemente eficiente para a solução de todos os tipos de problemas. E se você incluir o hábito da oração em sua vida, orando várias vezes por dia, você muito se surpreenderá com os benefícios que passará a colher. E se arrependerá de não ter começado antes a orar em sua vida, tamanhos os benefícios que se colhem com as orações. Veja a frase de Platão, filósofo grego do século V a.C. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Platão, 428 a 347 a.C. Mais um ponto é da máxima importância relativamente às orações. Devemos lembrar que a palavra de Deus é usada para afastar espíritos malignos, visto que Jesus Cristo expulsava demônios das pessoas, de modo que jejum e oração são ferramentas básicas para se expulsar demônios. Veja um relato sobre isto na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 17, nos versículos 14 a 21. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado.
que desde aquela hora ficou curado. Depois, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Devemos fazer a oração com respeito e reverência ao Senhor Deus Altíssimo. Também não devemos ficar repetindo a Deus o que lhe dizemos, pois Deus nos ouve na primeira vez, tudo o que lhe dizemos. Deus é um ser semelhante a nós, pois as Escrituras afirmam que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, assim, devemos conversar com Deus tendo em mente que Ele é um ser que está nos escutando, de modo que não faria nenhum sentido ficar-lhe repetindo as mesmas palavras várias vezes, pois, quando conversamos com alguém, não fazemos tais repetições. Veja agora algumas orientações de Jesus sobre como devemos orar, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 6, nos versículos 5 a 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Conforme ensina Jesus nos versículos, não há necessidade de inúteis repetições da oração com a finalidade de ser ouvido, pois Deus sabe o que necessitamos antes de o pedirmos. Por outro lado, a repetição da oração com objetivos elevados pode ser de muita valia. Por exemplo, a repetição da oração com o objetivo de nos conscientizarmos do significado das palavras daquela oração, a repetição da oração com o objetivo de nos mantermos conectados a Deus por mais tempo, de estreitarmos os nossos laços com Deus, de fortalecermos a nossa conexão com Deus. Com estes objetivos elevados, a repetição da oração é muito útil e de benefícios infinitos. Relatei aqui apenas alguns benefícios da oração, pois os benefícios que provêm da oração são incontáveis e impossíveis de serem todos relatados neste programa. Devemos perceber que, quando se ora, sobretudo, se está se aproximando de Deus, se está estreitando laços com Deus, se está se ligando de forma mais firme a Deus. Com o passar dos dias, dos meses e dos anos, orando a Deus, conversando com Deus através de orações, estudando as Escrituras, aprendendo as leis de Deus e obedecendo às leis de Deus,
nossa ligação com Deus aumentará progressivamente, até chegarmos a uma ligação extremamente forte e inquebrantável com Deus. Esta ligação com Deus é essencial para que possamos vencer o mundo e atingirmos a perfeição. Entretanto, quanto maior a nossa ligação com Deus, quanto mais abandonarmos nossos erros e pecados, quanto mais nos tornarmos justos, bons e caridosos, tanto mais aumentará a perseguição neste mundo a que tantas vezes Jesus se referiu nos evangelhos. Perseguição esta que tem origem no mundo espiritual. Veja o que Jesus diz aos seus irmãos que não acreditavam nele, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, no versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. É Jesus dizendo aos seus irmãos que não acreditavam nele, preste atenção. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Assim, a perseguição a quem é justo e correto ocorre no mundo físico, que enxergamos, e também no mundo espiritual, que não vemos, mas que existe e influencia o mundo físico. Quem é justo e correto prefere o que é justo, o que é correto, o que é bom e o que é verdadeiro. E, naturalmente, vários dos que são injustos, incorretos, maus e mentirosos não querem se achegar ao bem e se tornarem bons. E então se opõem aos bons e justos, surgindo assim a chamada perseguição aos justos, que Jesus Cristo tantas vezes cita nos evangelhos. Veja algumas dessas passagens, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Veja a seguir a parábola do semeador e repare que nela há um trecho em que Jesus fala dos que não suportam a perseguição e abandonam a palavra de Deus. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30.
Assim, as perseguições surgem para todo aquele que se aproxima de Deus e se torna correto, justo, bom e amoroso. Quanto mais alguém reza, quanto mais alguém se aproxima de Deus, quanto mais alguém estuda as leis de Deus, quanto mais alguém obedece às leis de Deus, quanto mais alguém se torna bom e justo, quanto mais alguém pratica a verdade em seu dia a dia, quanto mais alguém pratica o bem em seu dia a dia, também mais aumentará a perseguição maligna sobre essa pessoa, de maneira que todo aquele que se aproxima de verdade de Deus passa a sofrer muitos problemas em sua vida por atuação de forças malignas. Entretanto, não se deve esmorecer diante da perseguição que recai sobre quem queira ser justo e bom. Não se deve ficar irritado, não se deve se escandalizar, não se deve se achar que o céu não está sendo justo, mas sim deve se reconhecer a verdade espiritual do que está lhe ocorrendo à volta, pois muitos espíritos há desencarnados e encarnados que se opõem àqueles que são bons e justos. E, obviamente, não se deve deixar de ser bom e justo por ficar melindrado com a perseguição espiritual e com a perseguição deste mundo físico que ocorrerão com quem resolveu obedecer aos mandamentos de Deus e de Jesus e decidiu se tornar correto, justo, bom e amoroso. Mas sim, deve-se continuar firme, forte e perseverante na senda espiritual do bem, continuando a obedecer às leis de Deus, continuando a obedecer os mandamentos de Jesus, continuando a seguir as pisadas de Jesus, pois, em verdade, nenhum de nós tem outro caminho a seguir a não ser o caminho da justiça, do bem e do amor, pois fora de Deus e de Jesus nada há. E seja prudente, tenha presença de espírito, não cometa erros que coloquem a tua vida em risco, evite todo o risco de acidentes. Percebas que pedras e armadilhas são malignamente colocadas em teu caminho para que tu tropeces e caias e se prejudique a si mesmo. E assim, toma toda a atenção para nelas não tropeçares e não caíres, pois os causadores da perseguição espiritual esperam que tu erres e sofras as más consequências de teu erro. A oração e o trabalho no bem iluminarão o teu caminho para que tu enxergue as pedras e nelas não tropeces e não caias. Por tudo isso, tenha a presença de espírito e afasta-te de perigos. Evita acidentes com toda a tua inteligência, porque a perseguição espiritual maligna espera que tu cometas erros e tu sofras suas nefastas consequências. Igualmente, no campo da justiça, tenha a presença de espírito e seja justo e bom, reto e perfeito, porque, se cometeres erros e pecados aos teus semelhantes, tu não poderás escapar das más consequências de teus atos. Seja prudente, preste atenção, seja prudente. Usa inteligência e sabedoria e seja prudente. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 10, no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Lembre-se de visitar meu canal do YouTube, Nilson Brena. Todos os meus vídeos e meus programas aqui da rádio
estão em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Assista a todos os meus programas aqui da rádio e outras palestras. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.